Bom dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada. Um amanhecer maravilhoso para todos nós. Quem vos fala é seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Talvez você está me vendo pela primeira vez. Já estou caminhando para 5 anos que eu estou nesta jornada. Caminhando, falando, protestando contra esta mentira. 2000 anos desde que Jesus morreu na cruz até o dia de hoje, mentira em cima de mentira, denominação, até os próprios apóstolos torceram a verdade de Deus. Deus levantou São Paulo para pregar o verdadeiro evangelho, porque nem Pedro, nem Tiago, nem João pregou o verdadeiro evangelho. Eles pregaram judaísmo, porque eles estavam dentro do contexto judaico. Eles continuaram até a queda do templo. Mas o apóstolo Paulo foi levantado por Deus para pregar o verdadeiro evangelho e fora desse evangelho, qualquer um outro evangelho que vier, fora desse, é maldição. É maldito. Tanto seja o anjo, seja ele quem for. Se um anjo descer pregar um evangelho diferente, é um anjo maldito. E qualquer um outro que pregar outro evangelho além desse evangelho que Paulo pregou, é um maldito, seja ele quem for. Porque Gálatas capítulo 1, versículo 7 e 8, ainda que nós, apóstolo, eu mesmo, disse Paulo, um anjo vier do céu pregar um evangelho diferente, seja anátema, seja mentira. Bem, e a mensagem, o título da mensagem que eu tenho para nós neste momento, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo, a mensagem, ela edifica e ela nos transforma. Eu fico muito grato, muito contente pela mensagem que Deus tem derramado sobre os nossos corações. E o título é esse: o reino de Deus está onde? Onde está o reino de Deus? Bem, vamos lá. A religião que pouco entende, os grandes teólogos, os grandes professores, os bacharel em teologia, são todos burros. Eu desafio qualquer um deles, porque eu passei por isso. Eu sei muito bem do que eu estou falando. Esses homens são burros. Se você fazer qualquer pergunta para eles, ele só sabe aquilo que a ele foi ensinado. Ele não sabe ir além, porque o Espírito Santo, quem abre o conhecimento e o entendimento do homem, como disse Jesus, graças te dou, Pai, que ocultasse essas coisas dos intelectuais, dos sábios, inteligentes, e revelasse aos pequeninos. Evangelho. Bem, vamos lá. Reino de Deus. Quando João Batista apareceu, muitas religiões, principalmente os protestantes, esse movimento protestante, eles nem sabem. Se você perguntar para qualquer crente que é reino de Deus, nenhum deles sabe que é reino de Deus. Se tiver 100 crentes, você pode perguntar para o pastor, para os 100 crentes, que é reino de Deus. Ah, reino de Deus é a vida eterna. Reino de Deus é o céu. Não. Reino de Deus não tem nada a ver com o céu. João Batista disse, porque o reino de Deus, quando ele apareceu no Jordão, ele estava pregando que o reino de Deus está chegando. Breve o reino de Deus está no meio de vós, está entre vós. E o reino de Deus?
para aqueles que não sabem. Eles pensam que reino de Deus é céu, que eles vão gozar eternamente do céu. Por isso eles pegam aquele versículo do 6:33 de Mateus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas será acrescentada. Tá vendo, irmão? Aí, ó. Tá aqui, ó. Você tem que buscar em primeiro lugar Deus. Você tem que deixar tudo e colocar Deus em primeiro lugar. Busca em primeiro lugar. Deixa a família, filho, esposa, mãe, pai, deixa todo mundo e busca em primeiro lugar o reino de Deus. Mas onde está escrito isso? Onde está escrito que você tem que deixar sua família, deixar o povo tudo e buscar reino? Nem sabe o que é reino. O que é reino, meu irmão? Pergunta para esses crentes religiosos há 50, 60 anos de religião. O que é reino? Ele não sabe. Aí olha para o versículo, lá no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 9 e 10. O apóstolo Paulo está ali dizendo: os que não vão herdar o reino de Deus. Ele diz um grupo de pessoas que não vão herdar o reino de Deus. Os mentirosos, os ladrões, os beberrão, os adúlteros, os assassinos, os afeminados, aqueles que praticam fornicação, enfim, todos aqueles que blasfemam e tal, esses tais não herdarão o reino de Deus. Aí os camaradas falam: tá vendo, irmão? Aqui está dizendo aí, ó, os beberrão não herdam o reino de Deus. Você que muitas vezes na sua casa aproveita, é um prato cheio para eles. Quando eles abrem nesse texto 6, 9 e 10 de 1 Coríntios, você na sua casa tem sua cerveja, sua champanhe, seu vinho, seu uísque. Aqui na casa de Deus você é um santo, mas na sua casa você se embriaga, você bebe. Você sabe que você não vai herdar o reino de Deus. Quem disse que não? Quem disse que você não vai herdar o reino de Deus? Você já está reinando no reino de Deus. Como é que você não vai? Vê a burrice desses chamados pastores, que a maior parte deles são todos homens sem conhecimento, que eles só conhecem o que aprendeu dos seus superiores, que são todos igual a eles, burro igual a eles, burro ensinando burro, porque eu aprendi com burro, e eu também fui um burro, ensinei, e formei muitos burros, e hoje continua essa burrice, por falta do quê? Do Espírito Santo trabalhar na mente, dar lugar para a graça, essa que é a verdade. Estão olhando, não, você bebe, mas quem diz que aquele que bebe não está no reino de Deus? O que Jesus, no capítulo 2 de João, Jesus transformou a água em quê? Em suco? Em guaraná? Jesus transformou a água em vinho. E ali todos beberam, Jesus bebeu, os apóstolos beberam, porque a bebida dos judeus que eles mais gostavam era a bebida como o café no Brasil, o vinho. Jesus foi chamado de beberrão por quê? Porque bebia vinho. E lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7, diz: beba o seu vinho com alegria, que Deus se agrada disso. Paulo fala para Timóteo, mas no capítulo 4, e versículo 23 de Timóteo, quando você beber vinho, Timóteo, põe um pouquinho de água no vinho,
Porque o vinho não tem nada a ver o que esses camarada, esses Zé Ruela, em cima dos púlpitos, fica enchendo a cabeça do povo. Aí eles vão lá passar de mentiroso. Tá vendo aqui os mentirosos no ar do reino do céu? Quem são os verdadeiros mentirosos? São vocês. São vocês que têm esse título de pastores piores, mentirosos que existe. São vocês. Porque essa Bíblia diz que todo é mentiroso, mas os piores são vocês. Porque todo esse povo está debaixo de mentira. Eu vivi 44 anos debaixo de mentira. Como vocês vão chamar o povo de mentiroso se os mentirosos são vocês? Aí chama o povo de ladrão. Tá vendo aqui, ó? O ladrão não é do reino de Deus. Você que deixa de dar o dízimo, você está roubando do Senhor. Poxa, roubar do Senhor? Poxa, essa pessoa então é um super-homem. Chegar a roubar de Deus. Então quer dizer que ele é considerado acima de Deus. E chegar e tirar o que é de Deus. E Deus não perceber, não ver isso. Para com essas tolices, meu irmão. Ladrão, roubar. Aquilo foi uma expressão do profeta Malaquias falando com o povo que não tinha nada a ver com dinheiro, era comida. Que o sacerdote estava desviando, não tinha nada a ver com o povo, não são vocês. Sacerdote e pastor é farinha do mesmo saco, é tudo a mesma coisa. Os verdadeiros ladrões são vocês, que roubam o povo. Agora joga em cima, ladrão não é do reino de Deus. Então vocês não é do reino de Deus. E o que é? E continua. Aqui, ó. Aqueles que são os adúlteros. Vocês são os verdadeiros adúlteros. Vocês estão em cima do púlpito, olhando para aquilo que não é da conta de vocês. O adultério está no coração de vocês. Vocês olham para uma mulher, muitas vezes, cobiça e deseja, já está em adultério. Então, essa passagem encaixa certinho na vossa cabeça. Mas irmão, mas você está falando de uma forma, se a carapuça servir, que vista. Ponha. Eu não tenho aquele negócio de cortar a volta, não. É isso mesmo. Se serviu, põe essa carapuça, porque são vocês que estão em cima do público. O povo está de frente olhando para essa plataforma onde você está. Você está lá olhando o rosto de todos. Aquelas irmãs que levanta, que caminha, que anda, que chega, vocês estão olhando. Seus cobiçador, seus maliciosos. E fica aí querendo cantar de galo. Essa que é a verdade. Então, onde está o reino? Então, o que tem a ver essas coisas? Então, vamos para o reino. O apóstolo Paulo disse, foi bem claro, Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida e nem é bebida, mas é alegria, gozo e paz no Espírito Santo. Pronto. Esse é o verdadeiro reino de Deus. O reino de Deus não está no que vocês pregam e ensinam, porque Jesus andando, me parece que no capítulo 17 de Lucas, e versículo 20, 21, Jesus foi parado por um grupo de religiosos. Mestre, mostra-nos o reino de Deus. Jesus diz, o reino de Deus não está lá, nem está acolá. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está aqui dentro. Se você tem paz, como disse São Paulo, se você tem gozo, se você tem alegria no espírito, não na carne, você está vivendo. Porque 5:17 de Romano diz que nós já estamos vivendo, nós já estamos vivendo no reino de Deus. Então, por isso, nós não temos que nos preocupar com o céu. Eu falei na outra mensagem, volto a dizer, eu não estou preocupado com o céu, estou preocupado com nada, porque eu já estou gozando aqui neste mundo. O reino de Deus já está dentro de mim. O reino de Deus não está entre nós, está dentro de nós. Eu tenho alegria. Eu, graças a Deus, eu tenho paz.
e eu tenho gozo. Eu não tenho que murmurar contra o governo, contra a inflação, contra problemas nenhum, porque desde que eu nasci era pior. Hoje o mundo está muito melhor do que coisa de 50, 60 anos, 100 anos atrás. Cadê as guerras mundiais? Cadê as doenças que antes existiam? Não existia vacina. A medicina era atrasada. Hoje nós vivemos num mundo maravilhoso, esse mundo é bom demais, como disse aquele apresentador, não acaba não, mundão, porque o mundo é bom demais. Eu vivo no reino. Você que é da graça está no reino. Agora, se você é do sistema, você não está no reino. Está debaixo de um domínio de homem, te torturando. Diz que a tortura foi proibida no Brasil. Dentro dos presídios, acabou. Parece que até nos anos 60 existiu as torturas, nos anos 70, até os anos 70. Mas hoje acabou a tortura. Hoje não se pode mais torturar, mas ela continua dentro da religião. Você é torturada, você, meu irmão, minha irmã, você é torturada dia e noite. Você sai daquela gaiola aonde você está, você vem para sua casa perturbada. Porque o que você ouviu lá é apenas o quê? Tortura, mentira, medo, ameaça, diabo na sua vida. Diabo está na geração lá do seu bisavô, passou para o seu avô, passou para o seu pai, passou e tal, e está na sua vida, vai passar para os seus filhos. Esse diabo não existe, meu irmão. Esse diabo não existe, como 2 mais 2 são 4. Eu quero que alguém me prove o que é diabo. Diabo é sua própria carne. Todo homem é um diabo. A Bíblia diz isso. Está aqui, ó. Todo homem é um Satanás. Está aqui também, aqui dentro, aqui, ó. E aí? Você crê ou você não crê? Ou você acha que é um ser de chifre de rabo, de asa de morcego, pintada de cor avermelhada, de pé de boi? Essa imagem horrível que fizeram. O diabo, como disse Pedro, carta de Pedro 5 e 8, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quem é esta carne que anda em derredor do teu espírito? O espírito não se contamina, segundo a carta de Coríntios 4,16, ainda que o homem exterior se contamina, o homem interior não se contamina. Então isso é o que é o diabo. O verdadeiro diabo é aquele, porque essa carne está sempre te acusando. Essa carne está sempre fazendo o que é errado. Então esse é o verdadeiro diabo. Esse nome aparece na Bíblia, é um adjetivo. Satanás é aquele que opõe. Quando você opõe na vida de uma pessoa opõe na sua vida, ele é um Satanás. Nada mais que isso. Foi isso que Jesus disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, porque Pedro estava opondo na vida de Jesus. Então é isso. Então, voltando, o reino de Deus não é nada do que se ensina dentro dessas gaiolas, dentro dessas arapucas, dentro dessas assembleias sem Deus. Essa assembleia sem Deus, dentro dessas, enfim, todas essas imundícias com título de igreja, não ensina nada, ainda que eles queiram ensinar, que eles queiram, mas a vida deles, eles não têm vida com Deus. Se eles não têm vida com Deus, como eles podem falar de uma coisa que eles não têm conhecimento? Meu irmão, eu vou ficando por aqui. Você entendeu bem a mensagem? Reino de Deus já está dentro de nós. Curte e compartilha. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.